pensou em como fazer um cartaz, daqueles cartazes enormes aí na sua escola, que você junta 9 folhas, ou junta mais folhas, 16 folhas, para poder fazer um cartaz, ou 4 folhas, dependendo do seu objetivo? Será que tem como fazer isso no Canva? Tem sim, eu prometi esse vídeo para os professores lá de Cantagalo e agora esse vídeo saiu. Então vem aprender comigo. Olá, meu nome é Priscila Kelly, eu sou uma das embaixadoras do Canva para a educação e aqui no meu canal você aprende a utilizar o Canva para fazer os seus materiais. Então por isso você, quando começa a utilizar o Canva para fazer seus materiais pedagógicos, eu te chamo de Canva Maker ou Maker para os íntimos. Então vem comigo, Maker, que nós vamos aprender mais um pouco hoje. Eu já estou aqui com o meu material aberto. Eu fiz um cartaz no Canva, tá? O tamanho dele é uma folha A4. E nós vamos utilizar esse cartaz aqui, que você tá vendo, está com os elementos soltos. Vamos utilizar esse cartaz para poder fazer ele maior. Essa arte para poder fazer ele maior. Como que nós vamos fazer? Existem alguns truques, algumas dicas. A primeira é, você tá aqui com a sua arte ou com alguma foto. Eu preciso transformar para poder utilizar um aplicativo que já tem no Canva, que faz isso daqui, ó. Ele corta as imagens. Então, eu preciso transformar essa arte em uma imagem. Como que eu faço isso? Seleciono, venho aqui com o meu mouse, vou selecionar todos os elementos. Então, clico, arrasto, seleciono todos os elementos. E nesse submenu, apareceram esses 3 pontinhos que é de mais configurações. Eu vou clicar nesses 3 pontinhos, vou descer essa aba e vou clicar aqui em seleção para download. Eu sempre comento que no Canva tem outras formas de você fazer a mesma coisa. Eu utilizo essa que eu acho a mais fácil, mas vou te mostrar a segunda forma também, tá? Então aqui, ó, eu selecionei, o formato de arquivo vai ser PNG. Eu poderia escolher fundo transparente, mas aqui no caso eu não necessito disso. E vou clicar em baixar. E ele vai baixar aqui. A outra forma que nós podemos fazer isso é vir no botão compartilhar, desço e clico no botão baixar. No formato de arquivo eu coloco PNG e baixo também aqui o arquivo. Vou aqui parar porque eu não vou precisar baixar tantas vezes, já que eu já tenho essa arte. Depois que eu fiz isso, eu venho aqui no Canva, abro uma folha do tamanho que eu quero. Como que eu vou fazer para abrir essa folha? Eu quero montar esse cartaz com folhas no formato paisagem, folhas A4. Então, eu posso tanto abrir aqui, igual aqui, eu já tenho um documento A4 paisagem, estão vendo? Mas talvez aqui no seu atalho não tenha esse documento. Como que você vai abrir? Vem aqui em educação e escreve A4. Não apareceu, então vamos escrever documento A4. Agora veio, ó, tá aqui, documento A4 paisagem. Clico nele, vou abrir essa página paisagem. E o que que eu vou fazer? Eu vou, nesse menu roxinho, vou clicar aqui no botão de upload e vou fazer o upload desse arquivo. Clico aqui em fazer o upload, vou achar onde está esse arquivo que eu salvei. Então, tá aqui, ó, achei o meu. Não sei se tá aparecendo aí pra vocês, acho que não, mas tudo bem. Vou clicar aqui no abrir e ele vai carregar aqui essa arte que eu fiz. Carregou, eu posso tanto arrastar, ó, porque arrastar ele até já adequa a página. Ou posso clicar também e colocar aqui, não tem problema nenhum. Vou aumentar só pra gente conseguir ver aqui melhor. Então, aqui está a minha arte.
E como que eu vou conseguir cortar essa arte? No menu lateral, eu vou descer até achar o botão Apps. Clico aqui em Apps e vou escrever Splitter. Splitter com 2 T's, que significa divisor. Esse programa se chama divisor de imagem, Image Splitter. Eu tenho algumas formas de usar esse Image Splitter, tá? Aqui, ó, é esse primeiro programa aqui, vou clicar. Eu posso, deixa eu voltar aqui, que eu tinha usado ele. Pronto, vai aparecer assim para vocês. Eu posso tanto selecionar aqui esse arquivo da própria página, do próprio design, quanto subir um arquivo, tanto faz. Então, eu vou clicar, posso exportar também aqui o design, e quando eu clico, ele já seleciona a imagem que está aqui no meu design. Mas eu poderia subir, ó, vou até começar aqui de novo para vocês verem. Eu poderia selecionar um arquivo da minha pasta. Não tá aparecendo para vocês, mas aqui abriu aquela janelinha de abrir um arquivo e escolher a pasta. Ou então eu venho aqui do exportar do design e aqui eu vou clicar aqui em voltar, que ele já seleciona. Não preciso nem fazer outra configuração. Então, do próprio design, ele já acha aqui qual é a arte. Estou aqui com a arte. Eu tenho, olha, as opções de linhas que eu quero nessa arte. Quero 2 linhas. Então, eu tenho uma linha na parte de cima, festa da roça, e a linha de baixo, onde tem o casal dançando. Posso escolher também 2 colunas. O que que essas linhas e colunas significa? Que eu vou pegar essa imagem e vou dividir em 4 pedaços, 4 folhas. Então, se você pode aí imaginar, juntar 4 folhas e ver, é esse o tamanho que eu quero? Não, eu quero um pouco maior, então eu vou aumentar aqui a quantidade de linhas, 3 linhas. E aí, às vezes as pessoas pensam, ah, mas não tá um retângulo parecido com a folha. Não tem problema. No caso, ele pega uma folha e ele deixa assim, ó, mais espaço em branco. E vocês vão ver que eu fiz vários testes para poder mostrar. Ou eu posso deixar aumentar o número de colunas também, que eu acho que esse é um número que é o melhor número, dependendo, para mim aqui na minha situação é o melhor número, que seriam 9 folhas, um tamanho que é um tamanho legal. Mas se você tem um mural maior ainda, você pode ir aumentando, ó, 4, e assim, aqui já são 16 folhas, e olha aqui, você tem mais espaço para poder aumentar e fazer, às vezes, um mural enorme. Existem os prós, existem os contras, que na hora aqui de montar eu vou falar com vocês. Vou deixar aqui no 3 linhas, 3 colunas, que eu acho que é o melhor. E vou pedir para ele dividir essa imagem. Vou clicar aqui no botão. Ele já dividiu aqui as imagens. E como que nós vamos fazer? Eu posso tanto salvar essas imagens no meu computador, quanto eu posso adicionar as imagens a novas páginas. E esse aqui para mim é o melhor. Se eu fosse fazer página por página, eu poderia adicionar o design a cada página. E também poderia definir o design como fundo dessa página. Só que aqui eu vou nesse botão que é o mais fácil. Vou clicar e ele já vai adicionando as páginas aos designs. Então, vamos aguardar que ele está adicionando as páginas. E tem até que verificar se ele não está cortando, né? Eu acho que não está, mas a gente vai verificar daqui a pouco.
pronto, todas as imagens foram adicionadas. Quando eu falei sobre verificar, é que às vezes quando ele coloca, ele pode estar cortando, tá vendo aqui, ó, uma parte, e isso pode influenciar no seu design, influenciar em como que você vai juntar as folhas. Por isso que colocar como fundo pode ser que não seja a melhor opção. O que eu vou fazer aqui com vocês, ó? Vou deixar aqui as 9. Venho aqui no splitter e só peço para ele colocar a página. Porque aí você consegue esticar e deixar ela o mais certinho possível. E aí estica de uma marca até a outra. Essas marcas aqui que eu estou utilizando é aqui no botão arquivo, configurações, são as sangrias da minha página. Então ela me indica quando está ali no limite. Você também pode colocar para poder te guiar. Terminou de fazer tudo isso, você vai em arquivo, baixar, coloca como PDF para impressão e baixa esse seu arquivo. Até aí, tudo bem. Eu acho que foi fácil de entender, deu para poder cortar, só dá uma olhada se ele, quando ele aplica a página, se ele não tá fazendo isso daqui, ó. Colocando a página, agora não fez. Mas quando ele coloca a página e gruda ela toda igual estava, que tava comendo os cantinhos, tá? Só presta atenção nisso. Terminamos de fazer isso, vamos para o meu leitor de PDF. Deixa eu transicionar aqui para poder mostrar para vocês. Por quê? Aqui no leitor, eu vou te mostrar duas formas de fazer o mesmo trabalho. A primeira, eu estou utilizando o leitor da Adobe, que é o Acrobat Read. Por que eu estou utilizando ele? Eu acho ele o melhor leitor de PDF para você poder fazer impressão e poder fazer cortes assim, por exemplo. Os meus livrinhos também é tudo mais fácil sendo feitos aqui nesse leitor da Adobe, que é um leitor gratuito, então aproveita, tá? Você pode baixar. Se você quiser algumas coisas mais específicas, algumas ferramentas aí que você precisa pagar. Mas para imprimir cartaz, livrinho, folha normal, é gratuito e é ótimo. Você vai observar que aqui eu tenho aberta a arte geral. Eu salvei aquela arte como PDF, que foi essa arte. Deixa eu abrir aqui. Essa arte aqui, que eu salvei primeiro como imagem, eu salvei também como PDF, para poder mostrar para vocês que dá para poder fazer isso sem precisar de ferramenta do Canva. Você faz a arte no Canva e corta na hora de imprimir. Como que você faz isso? Estou aqui com a arte pronta. Vou vir aqui no botão de impressão. Deixa eu até ver se está aparecendo. Está. Se não estou cortando. Tá tudo certo. E para você conseguir cortar aqui essa imagem, você vai vir aqui no pôster, esse segundo botão, dentro da parte de dimensionamento de página e manuseio. Pôster, você clica e ele te dá aqui algumas opções. Aqui, a primeira opção é o redimensionamento lado a lado. Quando você pode aumentar o redimensionamento, por exemplo, vou colocar aqui 120. E aqui você consegue ver, ó, ele dividiu em 8 páginas. As páginas na vertical, 4 em cima, 4 embaixo. É uma boa opção. Mas se eu quiser mudar a quantidade de páginas, eu vou mexendo aqui nesse redimensionamento. Por exemplo, quando eu coloquei 130, ele ajustou essa imagem. Desculpa, ele ajustou essa imagem para 9 páginas na horizontal. Então, eu fiz uma impressão desse modelo, desse jeito que tá aqui. O que é a sobreposição? Eu até fiz um erro,
porque eu tinha escolhido a sobreposição, e aí depois que eu vi que não precisa, tá? Pode imprimir sem sobreposição. O que que é a sobreposição? Algo óbvio, né? Você, na hora de colar, em vez de você juntar e igualar certinho, você tem que ir um pouquinho para cima, fazendo uma sobreposição. Se for interessante para você, você pode colocar aqui 1 milímetro, 2, mas não se faz necessário, tá? Do jeito que tá aqui, você pode imprimir. Eu gostei do 130, mas você pode ir aumentando aqui e vendo como que ele vai ajustando. A gente deixasse 90, quanto que fica? Ó, você vai ajustando e verificando aqui qual que é o melhor formato para você. Depois é só clicar em imprimir. Isso ele corta sozinho. Ele vai fazer isso daqui, ó. Deixa eu mexer aqui para poder mostrar para vocês, ó. Ele vai fazer isso daqui. Deixar essa margem grandona aqui para você. Essa foi a impressão que eu fiz. Agora, na parte que já veio cortada do Canva, você tem algumas opções para poder fazer, que eu vou te mostrar como que eu fiz. Que é esse segundo arquivo aqui, que ele já veio tudo cortadinho, ó. Ele já tá aqui cortadinho. Esse daqui foi até um outro arquivo que eu abri. E aí, na hora de imprimir, esse primeiro veio com uma página em branco que não foi necessária. Vou até deixar aqui só as páginas que interessam. Se você imprimir assim, do jeito que está, ele vai fazer uma pequena bordinha. Vou mudar aqui de novo para vocês verem, ó. Uma pequena bordinha. E qual que é a diferença dessa impressão que eu cortei no Canva para essa impressão que eu cortei no próprio leitor da Adobe? O tamanho da borda. Esse daqui foi o máximo que eu consegui com 9 páginas. E também no da Adobe, você vai ter marcações. Deixa eu ver aqui se vocês vão conseguir ver. Aqui, ó, tá... Não, peraí. Isso. Tá vendo aqui que tem uma marcaçãozinha? Essa marcação nas páginas, aqui embaixo também, ó. Essa marcação te ajuda a cortar corretamente. No Canva não vai ter isso. Eu vou te mostrar o pulo do gato, como que você faz, mesmo não tendo isso, mas no Canva não tem. E aí, dependendo da sua arte, você não precisa. Tanto faz em qualquer um dos dois. Mas, por exemplo, a minha tem essa parte aqui, que tem 3 lados totalmente em branco. Então, na hora de cortar, você precisa de algumas estratégias que eu vou te contar como que eu fiz. Então, agora, vamos para a minha mesa para eu poder mostrar como que você pode fazer esse cartaz, colar, montar esse cartaz. Tanto a versão que nós cortamos aqui no Canva, que é essa daqui, quanto a versão que foi cortada no próprio programa da Adobe. Agora vamos ver os arquivos. Nesse primeiro arquivo, eu fiz uma impressão até a borda da página e isso cortou um pouco do arquivo. Nesse segundo arquivo, foi aquele arquivo que nós fizemos a divisão dele dentro do Acrobat Read, dentro do programa mesmo, o leitor de PDF. Então, eu vou deixar a base com todos os cantos, passo a cola e a folha que eu vou colar, eu corto ali a parte que eu vou colar para poder encaixar. E assim a gente vai fazendo o encaixe bem certinho das folhas. Essa versão deu super certo. Na parte de baixo também. E essa versão tem ali uma dica de onde que você corta. Então, com o tracinho ali que indica onde você corta, dá para poder organizar muito bem e a imagem vai juntando bem corretamente, como vocês estão conseguindo ver. E assim nós vamos juntar as 8 partes desse arquivo e ele fica bem organizado, bem bonitinho. Dá para poder fazer todas as partes dele sem nenhum problema.
O próximo arquivo já vai ser o arquivo que eu cortei no Canva. E aí vocês vão ver que tem uma diferença um pouquinho. Esse arquivo que eu cortei no Acrobat ficou com uma margem muito grande. Então, eu vou cortar aqui a margem dele todo e depois vocês vão ver aqui na parede como que ficou. Esse já é o arquivo que eu cortei no Canva. Ele tem uma borda regular em todo ele. Então, eu vou cortar da segunda folha, deixo todas as bordas da folha de base, passo a cola e vou juntando da segunda folha, cortando a parte da folha que eu vou colar, para poder juntar os cantinhos. E vocês vão observar que a parte de cima deu certo, mas na parte de baixo ele cortou um pouquinho a parte das bandeirinhas, tá? Então, vou passar a cola e quando eu for juntar, você vai ver que ficou um pouquinho, engoliu um pouco da arte. Porque, como eu mostrei para vocês lá no Canva, quando você passa direto a imagem, ele ajusta de uma forma que pode ser que corte. Então, vocês têm que verificar. E aqui, para poder me guiar, já que esse arquivo no Canva não tem esse tracinho de dica, eu fui virando as folhas ao contrário para poder conseguir cortar bem, pegando ali a dica que eu já tinha ou pareando com alguma folha que já tinha a borda. E assim eu consegui finalizar. Esse arquivo eu achei que ficou um pouco pior do que o primeiro, mas é uma opção que vocês podem fazer, é só se atentar lá no arquivo se ele não está cortando em nenhuma parte. Primeiro eu colei o modelo do Canva, que é um modelo bem maior, porque ele vai até a borda da página, e depois o modelo que eu cortei direto no Acrobat Read, que é um pouquinho menor, mas teve um acabamento que eu gostei também demais. Agora me fala se gostou dessa aula.